Weinberg também, de 86 para cá, a gente pode seguir, sobretudo a literatura de Wilton, eu acho que é uma literatura que coloca a gente frente aos grandes problemas. Mas eu diria que nessa época, a gente pode seguir o trabalho de Salé. Então a gente pode observar que essa questão estava com ele, assim, ele traz essa questão, ele trabalha nessa questão em 55. E em 56, entra em ação, aparece outro fenômeno que aparece completamente desconectado de tudo isso que a gente está falando. Mas aí a teoria de campo vai começar a juntar as peças. Então o resultado importante de 56 é a violação de paridade nas interações fracas. Significa que eu faço 10 minutinhos. Esse é um resultado fenomenológico muito importante. Li Yang, o próprio Yang que está ali, né? Li Yang anuncia na conferência de Seattle, em 56, eles anunciam nessa conferência que, pelos estudos que eles fizeram, né, da fenomenologia das interações fracas, a física de interações fracas, ela viola a simetria de paridade. Então, significa, né, violar a simetria de paridade, significa que eu tenho uma interação, como o eletromagnetismo, né? Se a gente pegar, por exemplo, pegar as equações de Maxwell, divergência de Einstein, divergência de E igual a ρ, esqueci aqui as coisas, né? Rotacional de E igual a menos dt, divergência de B igual a zero, rotacional de B, colocar igual a zero, J mais dE. Vamos esquecer as constantes aqui, o que é importante para nós aqui são só os campos. Vamos dizer que a gente está descrevendo eletromagnetismo, né, pelas equações de Maxwell, e depois, claro, vão ser levadas na teoria quântica de campo. Mas vamos ver agora na teoria clássica. Então, o campo elétrico é menos gradiente de φ, menos dA dt. O campo magnético rotacional de A. Então, beleza, se eu faço uma transformação de paridade, né, então, vou dizer que x vai em menos x, eu transformo simultaneamente, né? No fundo, eu mudo a orientação do meu sistema de eixos, né? X, Y, Z. Estou trabalhando para menos x, menos y, menos z. X, y da z, y, z da x e x da y. Agora, a mesma coisa, se eu pegar menos x vezes menos y, eu não vou obter menos z, eu vou obter z. Então, menos x. Então, a orientação muda. Eu estou fazendo uma mudança de orientação dos eixos. Eu estou olhando a física do ponto de vista de um sistema de referência, né, que é orientado com a regra da mão esquerda, não com a minha regra da mão direita. Então, as equações de Maxwell, elas respeitam essa simetria. Se eu uso essa orientação, se eu uso esse sistema de referência, ou se eu uso esse sistema de referência, depois eu faço uma transformação de paridade, isso aqui é uma grandeza escalar. Então, isso aqui não muda de sinal, isso aqui permanece imutável, mas isso aqui muda de sinal. O tempo não muda de sinal, mas o A vetor muda de sinal. Então, o campo elétrico muda de sinal. O campo elétrico, por uma transformação de paridade, o campo elétrico vai menos Z. O campo magnético, isso aqui muda, o campo magnético não muda. Então, se eu olhar as equações de Maxwell, isso aqui mudou, a densidade mudou. Isso aqui é a carga por unidade de volume. Aqui nada mudou. Rotacional de E, isso aqui mudou, isso aqui mudou. Isso aqui não muda, isso aqui não muda. Então, essa equação aqui permanece invariante por paridade. Isso aqui mudou, então não mudou. Esse mudou, esse não mudou. Então, esse aqui por paridade ganha um sinal menos, esse aqui ganha um sinal mais. Então, o lado esquerdo por paridade ganha um sinal menos. DDT não muda. O campo elétrico muda. Então, esse aqui ganha um sinal menos. Beleza. A corrente é ρ vezes V. A corrente é dx, né? Quer dizer, dx, tem a velocidade aí, né? Então, é ρ vezes a velocidade das cargas. Dx, dt. A densidade não muda, porque é uma grandeza que não é vetorial. Mas o DDT não muda, mas o X muda. Então, a corrente eletromagnética ela muda de sinal. Então, todas essas equações, elas ficam invariantes sobre transformação de paridade. Quer dizer, aqui ganhou um sinal menos, do lado esquerdo é menos, do lado direito é menos, aqui ficou zero, ficou mais igual a zero, aqui ficou menos, deu mais, isso aqui ficou mais, deu mais, menos, deu mais. Então,
A terceira se salva por zero. Foi? A terceira se salva por Porque C0, exatamente. A não ser que aqui do lado direito fosse alguma coisa que também não mudasse esse sinal, deveria ser um pseudo-vetor. Muito bem, então a interação eletromagnética, a descrição do fenômeno eletromagnético é invariante por paridade. Então isso, a pergunta aí, então isso é invariante de paridade. Se a gente olhar o setor gravitacional, é a mesma coisa. Pegando as equações de Einstein da relatividade geral, R' menos o meio de G' R igual a K2 T', a gente vê que as equações, a interação gravitacional também respeitam a paridade. A interação fraca, eles mostram que vão ser descritas por equações de campo que não mais respeitam a paridade. Isso, de uma certa maneira, é até razoável, é razoável se entender isso, porque na interação eletromagnética aparece o neutrino. Em 1956 foi o ano que o neutrino foi descoberto. E o neutrino ele só existe num estado de polarização. O neutrino ele sempre caminha com o spin alinhado com a direção de movimento. Não existe o neutrino com spin oposto. Então o neutrino, ele, de uma certa maneira, ele viola essa noção de paridade. Quer dizer, o spin, o spin é uma grandeza, o spin é um momento angular, é R vetor B. Então, se eu faço, então se por paridade isso aqui muda, o momento angular não muda, o momento angular é um pseudo-vetor, e o spin é um momento angular. Então o spin é um pseudo-vetor também. Então o spin, por transformação de paridade, então se o neutrino caminha para essa direção, o spin dele é sempre esse. Então, ou seja, o spin está sempre alinhado com a direção de movimento. Se eu faço a transformação de paridade, o momento vai em menos P, mas o spin vai nele mesmo. Então, esse produto aqui muda. Né? Para o neutrino isso mudaria. Mas só que o neutrino nunca acontece isso. Eu nunca posso encontrar um neutrino com spin anti-alinhado com a direção de movimento. Então, na natureza, o neutrino está sempre alinhado com a direção de movimento. Quer dizer, eu faço uma transformação de paridade nisso, o que eu iria encontrar, porque esse cara é vetor, ele vai em menos ele. Mas o spin é um vetor, é pseudo-vetor, ele vai em mais ele. Então, a imagem especular do neutrino seria um neutrino com um spin oposto à direção de movimento. Mas isso não existe. Quer dizer, se você pegar o neutrino e botar a imagem especular dele, a imagem especular dele não é ele mesmo, é uma outra partícula, um outro objeto, como se você se olhasse no espelho e você visse que é. Então, ou seja, acontece isso com a imagem especular do objeto é um outro objeto. A imagem especular do neutrino é o antineutrino. É como se você colocasse o elétron diante do espelho e a imagem especular do elétron fosse oposta. Então, viola a paridade. Então, isso, a interação fraca viola a paridade. Isso aí foi uma grande novidade. A pergunta é, o que significa isso para a teoria quantitativa? O que significa isso para a teoria quantitativa? Foi aí Salam, nessa conferência, ele pegou esse resultado e criou, então apareceu a violação de paridade. Muito bem. E o neutrino, então, ficou claro que se descobriu uma partícula de massa zero, que era o neutrino. Esse resultado aqui foi também apresentado nessa conferência. A existência do neutrino e o neutrino sendo realmente uma partícula relativística de massa zero. Aí Salam, em 1957, ele consegue produzir da mesma forma que, por que você associa a massa zero do fóton à simetria de Gauge? Então a gente tenta no eletromagnetismo dizer por que o fóton tem massa zero. A massa zero do fóton é o resultado de uma simetria. Qual simetria? A simetria de Calibre, das equações de Maxwell, elas subsidiam, né, justificam o fato do fóton ter massa zero. Então, Salam perguntou, se tem uma partícula de massa de repouso, uma partícula fermiônica de massa nula, será que teria também uma simetria por trás disso? Na verdade, não foi nem ele que colocou essa questão, essa questão foi colocada na defesa de doutorado dele pelo Pius. Pius perguntou, já pensou nesse negócio? Porque se existe uma partícula fermiônica de massa zero, terá que ter alguma simetria protegendo a massa da partícula de não aparecer? Da mesma forma que a simetria de Calibre protege a massa do fóton de não ser zero, garante a massa do fóton ser zero, será que tem alguma simetria por trás da massa zero do neutrino? O neutrino ainda não existia, mas já se supunha que ele tivesse massa zero.
Salão não soube responder na hora, mas a partir dessa conferência ele respondeu, ele introduziu o conceito de simetria quiral. Então, Salão falou, existe uma simetria no espaço fermiônico, que é a simetria quiral, e essa simetria aqui implica, se há simetria quiral na natureza, os férmions ligados a essa simetria eles têm que ter massa zero, é o caso do neutrino. Então, Salão introduz o conceito de simetria quiral em 57, foi um resultado importante. E aí, isso aqui, Salão liga com essa questão. Então, Salão começa a perceber o seguinte, olhando a equação de Dirac. A equação de Dirac, como nós já estudamos aqui no curso, ela me diz o seguinte, pela simetria relativística, os férmions fundamentais são os férmions quirais. A representação fermiônica meio zero é a representação dos férmions de quiralidade left, e a representação fermiônica zero meio é a representação dos férmions de quiralidade right. Então, os neutrinos são objetos quirais, ou eles são left, o neutrino é left, o antineutrino é right. Então, nessa representação aqui, ficam os neutrinos, e nessa representação aqui ficam os antineutrinos. A questão, então, as representações fundamentais fermiônicas são as representações quirais. Na equação de Dirac, quando a gente escreve a equação de Dirac, e a gente escreve a equação vamos pegar a equação de Dirac em forma relativística, gama mi dmi psi menos n, psi igual a zero. Então, já sabendo da ideia de quiralidade, se a gente projeta a equação de Dirac no setor quiral e no setor antiquiral, essa equação fica assim. I gama mi dmi psi left menos psi right igual a zero. I gama mi dmi psi right menos n. A gente já fez isso nos cursos eletromagnéticos, psi zero igual a zero. Então, a equação de Dirac, ela mistura as duas quiralidades. A equação que dá a dinâmica da parte left depende da massa do setor right e vice-versa. A equação dinâmica no setor right depende da massa do setor left. Então, a equação de Dirac, ela mistura as quiralidades. Ela coloca o left com o right na mesma equação. Salão pensou assim, mas as partículas, se o neutrino é left, então a ideia do Salão foi, será que todas as partículas não nasceram left? Então deveria ter um elétron left de massa zero e um elétron right de massa zero. Ambos de massa zero. Então, se eu tivesse só um elétron de massa, se na natureza existisse só um elétron left, se a simetria de paridade é quebrada na natureza, Salão pensou, o neutrino está nos revelando essa quebra da paridade nas interações fracas. Mas o Salão pensou, quem sabe no início dos tempos, né, o próprio elétron só não era left porque eu tinha dois mundos, eu tinha um mundo eletrônico left e um mundo eletrônico right, e aquilo que é a massa do elétron, que me acoplou o setor left com o setor right, foi alguma coisa que veio por algum processo que não foi um processo fundamental. Então, a ideia, vou parar por aqui, mas a ideia do Salão foi a seguinte, vamos imaginar que, aí, bom, por que Salão conectou isso com Young Mills? Salão pensou o seguinte, como é que é a interação eletromagnética? A interação eletromagnética, se a gente vai na equação, na ação de Dirac, ela tem essa forma aqui, ó, psi barrado, gama mi, psi a mi. Então, o protótipo da interação do objeto de spin, que é a interação eletromagnética, que é a interação de massa, ou que é a interação de Young Mills segue o mesmo padrão, exatamente máximo. Essa combinação aqui, do ponto de vista do setor fermiônico, ela me dá fermion left, gama mi, fermion left a mi. E ela se quebra em duas partes, mais a outra parte que é fermion right, gama mi, fermion right a mi. Então, a interação eletromagnética ela tem uma característica interessante. A interação com um bóson vetorial, ela tem a seguinte interação. O bóson vetorial, ele acopla o setor left com o setor left. E acopla o setor right com o setor right. Então, o bóson vetorial, se a partícula é left, se o elétron está no estado left e ele emite ou absorve um fóton, ele continua left. Se o elétron está no estado right e ele emite ou absorve um fóton, ele continua right. Então, o processo de emissão ou absorção de um fóton não muda
a quiralidade do férmio. A interação de Gage, a interação de Maxwell, é uma interação que não muda a quiralidade. Então, esse resultado, Salan achou muito interessante esse resultado aqui, porque claro, se eu tenho bósons na natureza de spin 1, esses bósons eles conseguem viver num mundo completamente quiral, coisa que não acontece com a interação de Yukawa. A interação de Yukawa é uma interação escalar. É essa interação aqui, psi barrado, psi φ. Então, se esse aqui é left, por invariância de Lorentz, esse aqui tem que ser right. Então, o escalar, ele necessariamente mistura o left com o right. O bóson vetorial, ele vive no setor, eu posso ter um mundo completamente quiral, com violação de paridade, e aqui nesse mundo, as interações de fermion left com fermion left só podem ser feitas por bósons vetoriais, nunca podem ser feitas por bósons escalares. Então, os bósons escalares, eles precisam de um mundo de dupla quiralidade, ao passo que os bósons vetoriais não. Então, isso aí, Salan armou a seguinte historinha. Ele pensou, bom, se Yang e Liu mostraram que a paridade é violada, eu posso ter um mundo completamente left, que é o mundo dos neutrinos. Os neutrinos são completamente left. Talvez os elétrons, no passado, tenham sido só elétrons left, completamente separados do elétron right. E os bósons vetoriais, eles conseguem viver só no mundo. Eu posso, o bóson vetorial, então ele interage só com o setor left, e ele pode interagir só com o setor right. Ele não precisa acoplar o setor left com o setor right. Aqui, está claro aqui, da álgebra das matrizes gama, né, da equação de Dirac. Ao passo que os escalares, eles misturam as duas quiralidades. Então a ideia do velho foi a seguinte: beleza, as teorias de Yang e Liu são boas porque elas vão fazer interação de left com left, de right com right. Mas os escalares vão ser interessantes porque o escalar acopla o left com o right. Então essa massa que está na equação de Dirac, que eu hoje vejo como uma massa, como um parâmetro, talvez ela seja derivante de algum campo. Isso aqui pode ser reminiscência de um campo que acoplou o setor left com o setor right. Porque é exatamente esse termo aqui, se esse campo aqui é uma constante, isso aqui vira massa da equação, vira massa da ação de Dirac. Então, um escalar, quer dizer, a massa do férmio, ela pode ser o resíduo de algum escalar primordial. E os bósons vetoriais são importantes porque eles vão fazer interação left, left, right, right. Eles não precisam dos dois. Se o meu mundo for completamente left, o mundo completamente left, ele só pode interagir, quer dizer, férmions completamente left só podem interagir trocando bósons de spin 1. Nunca podem interagir trocando bósons de spin 0. Porque a invariância relativística sempre diz que um escalar, ele sempre tem que se misturar com o left e com o right. Quer dizer, se uma partícula está na quiralidade left e ela emite ou absorve um escalar, ela vira right. Ela muda a quiralidade. Então a interação de férmions com os escalares muda a quiralidade. A interação de bósons vetoriais com os escalares não muda a quiralidade. Então esse resultado de 56, na violação de paridade, levou Salan a introduzir a simetria quiral e levou ele também a pensar que talvez agora eu consiga separar bem o papel, entender bem o papel dos campos escalares e dos campos vetoriais. Os campos vetoriais, eles devem estabelecer a interação entre left, left, entre right, right, e os campos escalares devem acoplar o setor left com o setor right. Então, aquilo que vai ser a massa na equação de Dirac, ela pode ser o resultado da interação do férmio left com um bóson vetorial, um bóson escalar. Porque o bóson escalar, se eu pegar a equação de campo aqui para o férmio left, se fizer o princípio variacional em relação ao left, isso aqui vai me dar o right vezes o escalar. Trazer o right. Então, quando eu faço uma variação em relação ao férmio left, a interação com o escalar me dá o férmio right. Esse termo aqui não, mantém o left, mas esse aqui muda. Então, o papel do escalar talvez possa estar por trás da massa do férmio. Então, vamos parar por aí. Então, nós chegamos em 56 com um resultado altamente importante da teoria quântica de campos, que foi a introdução da simetria quiral, que protege as massas dos férmions, e a compreensão de que, através da simetria quiral,
nós conseguimos dar um papel mais interessante para os campos de Young e Wilshore, mostrando que eles vão fazer só a interação, quer dizer, se o mundo fosse completamente quiral, só existissem fermions leves, esses bósons poderiam estar aqui fazendo a interação. Os escalares jamais poderiam estar. Então, partículas escalares não podem viver num mundo que seja completamente quiral. Só podem viver num mundo que tenha as duas quiralidades. Então, Salam pensou. Então, pode ser que, como o férmion tem massa, a massa do férmion é o resultado do acoplamento do leve com o right, então pode ser que haja realmente um campo escalar fundamental na natureza, que depois é o campo de Higgs. O Salam chegou lá sem pensar em mecanismo de Higgs ainda, mas ele pensou que escalares e vetores tinham papéis bem definidos no mundo fermiônico, já que a matéria fundamental do universo é férmion. Nessa época, era o elétron, que era fundamental, o muon, que era fundamental. Os quartos ainda não tinham surgido. Então, a matéria da natureza é uma matéria fermiônica e por trás da massa deve ter um escalar. E quem promove a interação são os bósons vetoriais. Então, esse era o cenário de 1956. Então, isso aí foi fundamental para a teoria quântica de campos e, sobretudo, para ressuscitar, nem Young e Mills pensaram nisso. Quer dizer, Young e Mills ficaram meio desanimados com o resultado deles, porque eles falaram, poxa, mas isso aqui é bóson vetorial e parece que o Kawa prefere que sejam escalares. Mas aí o Salam falou, não. A quebra da paridade pode ser uma evidência de que esses campos têm um papel muito mais importante na natureza. E os escalares, por sua vez, quer dizer, a massa, ela não deve ser algo que a partícula já nasce massiva. Pela invariância da relatividade, pela relatividade especial, quando a partícula nasce, a única coisa que ela tem é spin, porque ela nasce com a representação do grupo de Lorentz. Quer dizer, a simetria espaço-tempo, né? O grupo de Lorentz, ele dá exatamente o spin. Então, eu digo a partícula escalar, a partícula vetorial, a partícula tensorial, a partícula espinorial. Beleza. A massa é um mecanismo. Quer dizer, a massa deve ser alguma coisa que foi gerada. Então, vamos tentar entender a origem da massa dentro dessa visão mais reducionista da matéria. E aí, em 56, a gente tem um cenário bastante propício. A discussão é essa em 56. E aí, o que Salam percebe é, se a gente vai entender a origem da massa para os férmions, será que a gente também não pode entender uma origem da massa para esses objetos aqui? Eu preciso de massa para os campos vetoriais para poder diminuir o alcance da interação. Então, se um escalar está por trás da massa dos férmions, será que esse escalar também poderia estar por trás da massa desses campos vetoriais? Será que teria um campo escalar na natureza que se acoplaria com esses bósons vetoriais, geraria massa para eles e diminuiria o alcance da interação? Mas, claro, essa é a situação que nós estamos vivendo. Esse é um pensamento, vamos dizer, do Salam, assim que ele escreveu, ou você que está fazendo uma... Não, esse pensamento também ele colocou em questões, tem isso em paper, mas a massa do um, isso aí, quando ele ganhou o prêmio Nobel lá em 79, né? E aí ele deu várias palestras na CISA, tudo, né? Os primeiros cursos lá ele participou, assim, mostrando a origem, ele colocou essas questões como sendo questões que na época, ele colocou esse resultado aqui como sendo um resultado muito central na compreensão. Aí tudo bem, mas que essa massa ali do dia e essa massa que estava aparecendo ali, elas poderiam estar correlacionadas com os escalares. Ele falou? Falou porque o Salam tinha um conhecimento muito profundo de campos escalares, porque a tese do doutorado dele foi toda em cima de ele falou de no campos escalares. paper do seminário, não é para ter que estar... Não, o pensamento dele é esse, no paper original dele é isso. Ele escreveu? Escreveu isso. Não sabia. Eu pensava que era você que estava... Não, eu estou reproduzindo esse teste. Vamos dizer assim, o Salam, então, ele é o pioneiro do campo de Higgs. Mas isso ele dizia que já em 56 já estava mais ou menos... Que tinha um escalar que tinha que aparecer. Que tinha um escalar que tinha... No paper de 56, de 57, quando ele escreve em 57, o paper da simetria quiral é 57. Nesse paper que foi, vai fazer agora, vai fazer 57 anos, 15 de novembro de 57, ele lança esse paper na revista e ele coloca a questão da simetria quiral e ele relaciona os escalares com isso. De 56 a 64, quando aparece o Higgs, né? Teve toda uma história, isso, né? toda uma história. E é verdade, sim, por exemplo.
o Salan, nessa história do Higgs, propriamente dito, ele participou pouco. Na história do Higgs em si, do Higgs partícula. Ele participou muito da história do Higgs campo. Mas quem conseguiu ver que o Higgs campo tinha uma partícula associada foi o Higgs. O Higgs, o prêmio Nobel do Higgs foi, e para o Brown, né, e para o Engler, foi que eles perceberam a existência de uma excitação física correspondendo a uma partícula escalar massiva associada ao campo de Higgs. Na cabeça do Salan, o campo de Higgs era um campo, mas ele não tinha percebido que esse campo se materializava sob a forma de partícula. Ele não percebeu a partícula Higgs, ele percebeu o campo. O campo fazia tudo isso. Depois Higgs e Engler e Brown, eu diria que o Kibble também, né? Eles viram que dentro desse campo saía uma partícula. Essa partícula tinha que estar no espectro físico. Eu acho estranho que se a pessoa estava com esse campo escalar na cabeça, na minha opinião, ele devia participar de todo o processo de desenvolvimento do fio, né? Mas eu acho que a parte final, que é o Bohr, realmente, que é o Higgs, não foi feito por ele. Não. Ele está também, ele tem um trabalho dele do Salan com o Ward, né? Salan Ward, que é um trabalho desde 64. Nesse trabalho desde 64, que eles estudam quebra da simetria SO2, eles também eles percebem a importância desse campo para quebrar a simetria. Mas foi aquela questão, eles ficaram tanto, o Salan ficou tanto em cima dessa questão da geração da massa, que ele esqueceu, vamos dizer assim, de olhar a massa do próprio Higgs. Ele viu a massa do ferro para tentar ver a massa do campo de Gauge, mas ele não viu a massa do Higgs. Ele deixou, quer dizer, o campo do Higgs para ele ficou acabando como sendo mais o papel de um meio. Era um meio onde as partículas circulavam. Ele não percebeu que esse campo também tinha uma excitação que aparecia sobre a forma. Eu pergunto o seguinte, essa coisa do Higgs, acontece o seguinte, uma pessoa que está trabalhando, ele diz, agora encontrei um campo, a discussão é do campo que vai dar massa para todo mundo. Isso é uma quebra de paradigma monstruosa. E às vezes o cara é assim, vai para frente e vai para trás, né? E o problema do Higgs, ele foi mais um engenheiro da história. E assim, né? Acho que ele foi. Eu acho que o cara, é tanta coisa do cara pensar na época que não dá para o cara ver tudo, né? Quer dizer, eu acho que o Salan acertou bem a questão do campo. Eu acho que o fato de você introduzir o campo, né, já é um grande. Ele e outro também que ficou muito pouco visto nessa questão, que também está por trás de tudo, é o Nambu. O Nambu foi fundamental, o Nambu viu o potencial. Quer dizer, eu diria o seguinte, sem querer desmerecer, mas assim, se a gente for olhar a ordem das coisas, é como se o Salan e o Nambu passaram exercícios que Higgs fez a tarefa. Higgs fez a tarefa de casa. E aí ele fez a tarefa e obteve a partícula. O Salan e o Higgs eles propuseram o exercício, mas não resolveram o exercício. Mas, por exemplo, quando acontece 67, 68, que realmente é feita a prática, né? Daí ele não houve uma corrida, né? Mas daí, digamos, já era uma prática, já era um trabalho mais de engenharia. Já era um trabalho. Os princípios, a simetria já tinha sido acertada, os campos fundamentais, os processos, as interações. A questão agora era exatamente fazer o exercício de casa. Era minimizar o potencial, expandir, verificar, quer dizer, estudar o espectro físico. Que nessa engenharia, se eu vivesse essa época, para mim a questão assim, um cara que é pensador, esse cara com um pensamento, né? É muito difícil você mexer com uma partícula escalar e essa origem da massa de todo mundo. É difícil. Isso aí você só consegue, você tem que ter um conhecimento muito bom. Na verdade, teoria de grupo de lotes, né? O que você precisa ter é conhecer, quer dizer, tudo isso aí é grupo de lotes. A pessoa não é uma quebra. Eu imagino que o Feynman, as pessoas que já estavam consolidadas na época, isso aí não passaria com ela, assim, já todo. Ela falar com o Schwinger, tudo com a máxima, mas olha, eu acho que tem uma razão de ser. Eu acho que a experiência que o Salan teve com supercondutividade também em 52, aquele trabalho que ele fez em 52, que foi uma teoria de campos para a supercondutividade, eu acho que colocou ele em contato
Quer dizer, chamou muita atenção para ele sobre a questão do que é gerar um gap de massa, do que é gerar massa na teoria. Porque quando ele estudou a supercondutividade, na verdade, o que está em jogo é você gerar o efeito mais. Né? Como que você vai gerar a expulsão do fluxo magnético? Como é que aparece uma teoria sem massa? Como é que você gera uma escala de massa que vai expulsar, vai fazer a blindagem eletromagnética? Eu acho que isso aí foi um exercício grande na formação do Salan para perceber mecanismos de massa. Eu acho. E depois, claro, ele percebeu a questão pela quebra da paridade. Ficou claro para ele, né? Porque justamente foi a época que ele aprendeu teoria de campo. Salan aprendeu teoria de campo em 55, 56, lá com o professor Baruch. Né? Então, o Baruch ensinou para ele teoria de campo e o Salan ficou aquilo ali, quer dizer, tentou teoria de grupo com o Baruch. Aí ele logo ligou a questão das interações com as representações do grupo de Lorentz. Que não era uma coisa que estava na cabeça das pessoas, hoje está na cabeça de todo mundo, que a gente ensina isso nos cursos, isso foi matéria de curso, mas naquela época isso não era matéria de curso, isso aí era questão de pesquisa. Então, nem todo mundo pensava nessas coisas ou tinha essas ideias sistematizadas. Mas eu acho que o curso se divide em duas questões. Uma, a gente dizer, todo em Marxo quer fazer uma eletrofraca que é a lei de Marxo, que é isso. Eletromagnetismo neutro, teoria, do que for. Outra, que é a sutileza que aparece, de repente eu tenho que começar a aceitar que tem um campo primordial para dar massa para todo mundo. Essa é uma outra questão. Quer dizer, é claro que essas duas questões andam juntas. Eu acho que é importante a gente sempre separar que essa com o campo primordial ela é muito forte. Ela é muito forte. Mas essa questão, Dória, também a gente tem que pensar o seguinte: Salan também conversava muito com o Dirac. E Dirac, nas discussões que ele deu na internet, assim, nas aulas que ele deu sobre o período 80, 82, ele tinha uma inquietação, que era a massa do elétron na equação de Dirac. Dirac era um cara muito reducionista, ele queria entender tudo lá no início do início do início. Então, para ele, a massa na equação era um parâmetro que você colocava a mão. Ele queria saber, será que aquela massa ela não tinha uma razão mais fundamental? Eu sei, quer dizer, ele já tinha instigado o Salan, no início da década de 50, a ficar com esse pensamento em alerta. Quer dizer, botar uma massa direto na equação de campo, né? Que a carga elétrica ela é adimensional, é um sistema de unidades naturais. Porque segundo esses caras mais fundamentalistas, você imagina que as grandezas que são adimensionais são realmente as grandezas fundamentais. Se você tem um parâmetro com dimensão física, por trás dessa dimensão pode ter alguma física. Se você tem uma constante de acoplamento com dimensão de massa, ou a própria massa, ela é um parâmetro dimensional, então será que não tem uma física mais fundamental por trás? Será que essa massa não é produto de alguma física? Isso era um pensamento, assim, dentro dessa escola mais reducionista do Dirac, era um pensamento que tinha. Também o Salan também não tirou isso do nada. Você não do Dirac, você coloca que a questão do Dirac é que ele via a massa como a energia, a energia, né? Então, o campo eletromagnético, o E2, né? Então, ele tinha que dar a massa. Né? Como dava infinito, ele tinha aquela questão, né? Então, quer dizer, a relação de massa com energia é uma coisa mais ou menos, eu diria, natural para a gente. Mas a massa com o campo primordial é outra história. É um pensamento muito... É simples a gente ficar, porra, por que eu também não pensei nisso? É simples, mas é profundo, né? Quer dizer, você vê que... E tudo fecha tudo, né? E fecha tudo direitinho, né? Porque o escalar faz um papel, o cosmo vetorial faz outro, então fica tudo... As quiralidades se acertam todas, né? Eu acho que é um... Tá bom, gente? Então, dispensar por hoje aí. Obrigado pela atenção de vocês. Quinta-feira que vem, eu não vou poder dar aula, vou estar chegando em viagem. Vou passar o e-mail para vocês e aí vou indicar alguma aula que vocês já possam ter no vídeo gravado para não precisar ter aula quinta-feira que vem, tá bom?